Graça e paz, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos continuar nas nossas devocionais diárias, falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Como é importante nós entendermos, já entendemos que a essência, a natureza do Espírito Santo é divina e é igual à do Pai e à do Filho. Já sabemos que Ele é o nosso conselheiro, amigo, advogado, Ele que intercede por nós, é Ele que se entristece, é Ele que clama, Ele é o nosso amigo e Ele realiza em nós a conversão. Nossa conversão passa por uma obra do Espírito Santo dentro do nosso coração. E hoje, para a gente entender um pouquinho melhor a respeito do Espírito Santo, nós vamos também entender qual é a razão principal do Espírito Santo. A razão principal do Espírito Santo é glorificar o Pai. Assim foi com o próprio Senhor Jesus. A razão principal é glorificar ao Pai. Em João 16,14 diz: "E Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar." Em Atos capítulo 1,8 diz assim: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Então o Espírito Santo age em nosso coração para que possamos testemunhar da obra de Cristo e assim o nome de Jesus é glorificado. Mas eu quero dar aqui algumas questões práticas a respeito do Espírito Santo. Primeiro, procure conhecer mais o Espírito Santo. Estude mais sobre esse tema. Nós muitas vezes limitamos o Espírito Santo a dons espirituais e achamos que o Espírito Santo está limitado somente aos dons. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Enfatize na sua vida a autoridade do Espírito Santo. É Ele que tem autoridade sobre a sua vida. E conheça. E eu quero dar alguns textos aqui. Por exemplo, em João 16,9 vai nos ensinar que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Em João capítulo 3, versículos 5 a 8, diz que é o Espírito Santo que nos regenera. Olha que lindo isso. Lá em Lucas capítulo 3, versículos de 3 a 6, diz que o Espírito Santo é quem nos santifica. Marque esses textos na sua Bíblia, estude, se deleite com esse estudo a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é que transforma a nossa vida, o nosso corpo em templo do Espírito Santo. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Paulo enfatiza isso, Romanos capítulo de número 8, versículos 26 e 27. E olha que interessante, o Espírito Santo é que nos dá a vitória sobre o pecado, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o versículo de número 24. Então, só mediante a força do Espírito Santo é que podemos crucificar as nossas paixões, as nossas vontades, a nossa carne. Olha que interessante, porque o Espírito Santo de Deus, ele que nos convence do pecado, mas ele também se entristece quando pecamos, quando falhamos. E a pergunta é: temos entristecido o Espírito Santo? Temos apagado o Espírito Santo? Isso tem que arder no nosso coração, porque a nossa vida tem que ser de intimidade com o Senhor, através do Espírito Santo. Queridos, nós oramos ao Deus Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Que essa devocional possa ser um estudo, ou possa apenas trazer a você o desejo de estudar mais a respeito do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.